Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que for que você esteja acompanhando aqui mais um episódio do Rembrandtcast, é o podcast das melhores histórias. E estamos com mais uma grande história para contar para você aqui em mais um episódio do nosso Rembrandtcast. Já nesse clima de carnaval, né? Tá chegando o carnaval, já tem carnaval faz tempo em Pernambuco, especialmente Recife e Olinda, né? Daquele jeito que a gente conhece. Se você não conhece ainda, vale muito a pena conferir o Carnaval Pernambucano. A gente vai falar de carnaval muito aqui, de um símbolo do carnaval pernambucano. Antes, eu quero aqui mais uma vez agradecer a parceria da nossa Vagamundo, @loja Vagamundo, que está sempre com a gente, que veste Rembrandt Júnior nos episódios do Rembrandtcast. Muito obrigado a vocês, muito obrigado também a Pitu, que é mania de brasileiro, que também está no carnaval, e muito obrigado especialmente a vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, aquele joinha, aquele tudo bem, aquele gostei. Também ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo, tá combinado assim? E claro, se inscreve aqui no canal do Rembrandt TV e deixa o seu comentário nos nossos episódios. E vamos começar esse episódio especial apresentando aqui um convidado que é representante de um símbolo do nosso carnaval. Ele acaba se tornando também um símbolo, né? Porque está à frente dessa agremiação há mais de 20 anos. Estou falando de Luiz Adolfo Alves e Silva. Ele é presidente, simplesmente, do nosso querido Clube Carnavalesco de Alegoria e Crítica Homem da Meia-Noite. Luiz Adolfo, muito obrigado pela sua presença aqui no Rembrandtcast. Eu queria perguntar, de primeira, o que representa ser presidente de um clube carnavalesco tão querido, não só dos pernambucanos, mas do brasileiro. Bem-vindo. Ô, Rembrandt, obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui com você, né, assim, é muita história, né, são 23 anos da minha vida, né, foram 10 do meu pai, 11 do meu pai, ou seja, minha família está à frente do Homem da Meia-Noite há 34 anos, são 34 anos de história. De quase 100 anos de história, quase né? 100 anos, né? Esse ano faz 94, isso. Então, assim, ele definitivamente entrou dentro da... Além dele entrar dentro das casas das famílias olindenses, ele entrou definitivamente dentro da minha casa, dentro da casa do meu pai, da minha vida, da minha história, né? Então, o Homem da Meia-Noite, para mim, representa isso. Representa uma parcela enorme da minha vida, da minha história, né? Faz parte do meu sentimento, faz parte de conquistas recentes, importantíssimas na minha vida, que eu, como uma pessoa simples, jamais imaginava conquistar, né? Tipo, ser cidadão da cidade de Olinda, né? Ser o grande homenageado do Carnaval de 2017. Então, algumas conquistas que fizeram e fazem parte da minha vida, que veio através dele, do que ele representa, né? Então, o Homem da Meia-Noite faz parte da minha história, da minha vida, é algo muito especial, que há 23 anos atrás eu conheci de perto, né? E parece que tem aquele imã que faz com que a gente queira continuar ao lado dele, né? Meu pai partiu e era presidente quando partiu, né? Inclusive, o enterro dele entrou para a história, teve orquestra de frevo, e até a hora do sepultamento o Homem da Meia-Noite estava se curvando e reverenciando a história dele. Então, o Homem da Meia-Noite, para mim, é afetividade, é história, é emoção. São lembranças e memórias maravilhosas que eu tenho da minha vida e da vida da minha família. E o Homem da Meia-Noite só sai da sede em ocasiões muito especiais, né? O carnaval, evidentemente, né, que é o principal, mas também em outros momentos como esse que você falou, no sepultamento do seu pai, e algumas festividades importantes, reconhecimentos importantes. O mais recente, que eu tive a oportunidade de acompanhar, foi no dia em que Jô Mazarolo, a jornalista Jô Mazarolo, ela se tornou integrante da Academia Pernambucana de Letras, e o Homem da Meia-Noite estava lá. Ela tem uma história com o Homem da Meia-Noite, apoiou também durante todo o tempo que ela foi diretora de jornalismo da TV Globo. Então, o Homem da Meia-Noite é esse símbolo também de reconhecimento, não só de ser reconhecido, mas de reconhecer o feito das pessoas, né? Sim, sim, ele tem uma imagem extremamente representativa, né? Eu costumo dizer que quando ocorre o desfile, as pessoas ficam nas janelas esperando que ele se aproxime e se curve diante da sua casa, né? Uhum. Às vezes, muitas vezes, né? Até porque o desfile é um desfile difícil, desafiador, e
muitas vezes a gente não consegue reverenciar uma casa, por exemplo, né? E quando é um morador muito antigo, no outro dia ele me pega, já viu como é que é, né? A cobrança chega, né? A cobrança é muito grande, né? E eu fico dizendo a ele, eu não tenho como ir em todas as casas, infelizmente, né? Mas a gente guarda essa imagem de uma forma muito preciosa. Na verdade, existe uma réplica do Homem da Meia-Noite e existe o Homem da Meia-Noite original, que se chama, né? Esse original, ele só sai em momentos muito especiais. Porque ele é guardado, a imagem dele é guardada para o dia da saída, por todo envolvimento místico, religioso, que norteia a história do Homem da Meia-Noite, né? Então, assim, mas ele só sai realmente em momentos especiais. Agora, Adolfo, eles chamam de Adolfo, Luiz Adolfo, o que é que você prefere? Tanto faz, pode ser Luiz Adolfo, de qualquer jeito. Você faz parte da história do Homem da Meia-Noite. Inclusive aqui o símbolo, né? Essa miniatura do Homem da Meia-Noite foi uma homenagem da qual eu fiz parte, eu fui um dos homenageados. Você estava lembrando 2014? Temos até a foto aí, o dia em que nós fomos homenageados, ao lado de Roberto Queiroz, o saudoso Roberto Queiroz, narrador esportivo, e de Maciel Júnior, que é comentarista esportivo, também foi narrador, e nós fomos homenageados em 2014. Foi na nossa sede social, né? Foi o ano da Copa do Mundo, o tema foi sobre futebol e carnaval, né? E o seu nome está lá na galeria dos homenageados, seu nome se encontra no teto da Casa do Homem da Meia-Noite, né? Você entrou definitivamente para a história do Homem da Meia-Noite, é uma honra estar aqui com você. Fico feliz e muito, muito orgulho de ter recebido essa homenagem. Falando em homenagem, aí o Luiz Adolfo nos trouxe aqui também essa carinhosa lembrança que é a camisa do Homem da Meia-Noite. Camisa oficial do Carnaval, Tambores Silenciosos, que é o nosso Carnaval 2026, né? Que é o nosso tema, Tambores Silenciosos, né? Uma camisa de Max Mota, uma arte de Max Mota, um artista pernambucano. Vou abrir aqui uma para a gente mostrar. Esse trabalho aqui. Belíssimo. Olha que coisa linda. Em homenagem aos Tambores Silenciosos, que é o nosso tema. Vamos ver se eu chegar aqui. Olha que coisa linda. Essa camisa do Homem da Meia-Noite. Camisa oficial do Carnaval de 2026. O tema, os tambores. Tambores Silenciosos. Está aqui. Certamente estarei com ela no Carnaval. Terei o privilégio de vestir a camisa oficial do Homem da Meia-Noite. E já é convidado para estar lá com a gente na sede, né? Já vamos nos programar. Se organizar para estar lá com a gente. Maravilha. Mas e qual é o maior desafio em manter uma tradição tão antiga, viva e sem descaracterizá-la, né? Porque você tem, chegou a modernidade, agora os tempos são outros, mas o Homem da Meia-Noite consegue manter uma tradição. Como é que faz isso? Eu costumo dizer, Rembrandt, que na minha humilde visão, a tradição ela precisa andar junto com a modernidade. Eu acho que precisa ter um equilíbrio em relação à tradição e à modernidade. Então, eu acho que é isso que a gente está traçando ao longo desse tempo, né? A gente mantém muita coisa viva, né? O fraque, só um exemplo, o nosso alfaiate Mestre Brasil passou quase 30 anos fazendo a roupa do Homem da Meia-Noite. Quando o mestre se foi, quando o Homem da Meia-Noite completou 80 anos, eu tinha duas possibilidades, ou eu trazia um novo alfaiate e continuava a fazer do jeito que era, ou eu trazia cada ano um convidado, um estilista, um artista plástico, e foi isso que a gente fez. Então a gente trouxe uma pitadinha de modernidade na roupa do Homem da Meia-Noite. Ele mantém o fraque, ele mantém a gravata, a borboleta, ele mantém a cartola, mas ele ganhou um toque diferente do que ele tinha antes, né? Ele se modernizou, a cada ano vem uma estampa diferente, vem uma narrativa diferente. Hoje o Homem da Meia-Noite ele fala através da sua roupa, né, que é algo muito especial, porque ele vem contando, os nossos temas são muito bem elaborados, né, foi Terra Indígena, foi Negro Rei, né, e tantos outros, né, a gente chegou a subir o Morro da Conceição para o Homem da Meia-Noite receber a roupa aos pés da Santa, em Arco Verde, no encontro com o Cordel do Fogo Encantado, enfim. Então, assim, a gente mantém muita coisa viva da tradição, que é importantíssimo, mas a gente caminha junto com a modernidade, a gente tenta dar um equilíbrio, né, para que ele se fortaleça, porque ele precisa sobreviver, né? E para isso a gente tem que encontrar algumas estratégias importantes que mantenham ele vivo. E aquela coisa, né? A roupa não é por acaso. Aquela roupa, aquele símbolo, o que ele traz cada ano tem uma mensagem.
Então é essa mensagem que o Homem da Meia-Noite leva através da sua indumentária. Sim. Mas como você disse que se mantém a cartola, o fraque, a gravata borboleta, esses o dente de símbolos ouro não mudam. O dente de ouro, né? Isso, esses isso não tem mudam. uma história, não é por acaso. Não, né? Esses fazem parte da história dele, da tradição do Homem da Meia-Noite, né? Mas a roupa em si, que antigamente basicamente era feita de linho, ou ele vinha de verde, ou ele vinha de branco, ela foi modificada de alguma forma, porque hoje ela traz mensagens, né? Quando a gente fez A Voz do Morro, a gente reivindicou, né, o direito das pessoas, né? A gente trabalha muito a questão social, a relação do Homem da Meia-Noite com a questão de cuidar das pessoas. Hoje, por exemplo, esse ano a gente trouxe o tema da nossa ação social, numa mulher não se bate nem com uma flor, né? Uma parceria com o Instituto Capiba, uma parceria com o Instituto Mulher Vida de Olinda, onde a gente fez uma camisa lilás e toda a arrecadação da venda vai ser distribuída com essas instituições, levantando a bandeira do cuidado com a mulher, do respeito às mulheres, né? Então, assim, o Homem da Meia-Noite, ele tem essa característica social, né, na sua história. Então, assim, a roupa é algo muito precioso, né? Daí, há 8 anos atrás, a gente criou a entrega da roupa que não existia, né? Primeiro ano foi no Terreiro de Xambá, depois a gente foi no Morro da Conceição, depois viajamos para Arco Verde, depois fizemos o encontro do relógio em Garanhuns, o relógio do Homem da Meia-Noite com o relógio das flores, né? Então, assim, a cada ano a gente traz uma perspectiva diferente e temas extremamente relevantes, né? Importantes para a sociedade. Levantamos a bandeira do índio, né, dos indígenas, na verdade, né? Levantamos a bandeira dos negros. Esse ano a gente traz um tema, tambores silenciosos, né? Uma parcela da sociedade que faz um trabalho tão belo de resistência ao longo do tempo e muitas vezes é esquecido, sofre preconceito, e o Homem da Meia-Noite está lá para dizer, ó, essas pessoas são importantes e merecem o nosso respeito, merecem espaço. Então, é o que eu digo, eu não quero, e eu sempre digo isso, o Homem da Meia-Noite não se permite a se tornar uma empresa. Eu digo a todo mundo isso, né? E o Homem da Meia-Noite não tem condição de ser uma empresa devido à origem dele, mas ele precisa se autossustentar. E para isso a gente precisa criar o que a gente criou ao longo do tempo, né? A grife do Homem da Meia-Noite, a primeira grife do Carnaval Pernambucano. O ano passado a gente lançou a primeira moda praia do Homem da Meia-Noite. Hoje a gente tem calção de praia, a gente tem biquíni, saída de banho. A gente levou o Homem da Meia-Noite para dentro do shopping, né? Numa perspectiva de pegar um público diferente. Então, assim, esse público, são esses apaixonados que hoje dão essa sustentabilidade ao Homem da Meia-Noite e faz ele ser um clube equilibrado. E quando você fala em moda Homem da Meia-Noite, e dá tempo ainda, né? O desfile é no sábado. Sim. De Zé Pereira. Para adquirir a camisa, pode ser no shopping, pode ser na própria sede do Homem da Meia-Noite. Esse período, Rembrandt, tá tudo lotado, né? Esse período, as nossas lojas, a gente tem uma loja no Shopping Pátio, piso L2, em Olinda. Né? Em Olinda. A gente tem a nossa sede, que funciona de terça a domingo. Shopping Pátio todos os dias. A gente tem uma parceria também no Shopping Rio Mar. E a gente tem na Rua de São Bento, próximo à Secretaria de Cultura, na loja Rafa que faz. Né? Todos esses 4 segmentos estão vendendo as nossas camisas, e não só as camisas, né? Na nossa loja do Pátio tem a grife, tem a moda praia e tem mais 10 artistas em parceria conosco, vendendo produtos com ligação ao Homem da Meia-Noite. Perfeito. O Homem da Meia-Noite, que não é um boneco, é um calunga. Ou é um calunga que também é boneco? Como é que é essa diferença? Como é que é o tratamento ao distinto Homem da Meia-Noite? O tratamento correto. Na verdade, Rembrandt, eu costumo dizer que o Homem da Meia-Noite ele é fruto do imaginário popular. O Homem da Meia-Noite é uma instituição de quase 100 anos. Passaram várias famílias, várias histórias. Eu talvez seja o 17º presidente, só para você ter uma ideia. E o Homem da Meia-Noite é o que o povo fala. E o povo tem sua verdade, né? Sua história. Nada é mais importante do que a fala popular, do que o registro popular. Se você for andar pelas ladeiras de Olinda, o Homem da Meia-Noite talvez tenha mais de 100 histórias. Cada apaixonado vai contar uma história diferente, né? Essa questão do calunga é questionado por alguns e é aplaudido por outros, né? Então, assim, ele é fruto do imaginário popular. E o que eu narro, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar por ele, eu narro que existe várias versões sobre a história do Homem da Meia-Noite, né?
Existe uma versão de seu Luciano Anacleto de Queiroz, que era um apaixonado pela sétima arte. Em 1932 ele foi ver um filme. Naquela época o cinema era uma das grandes diversões. Ele foi ver um filme chamado O Ladrão da Meia-Noite, e aí ficou encantado pelo filme e criou O Homem da Meia-Noite. A outra versão de seu Benedito Bernardino da Silva, músico carpinteiro, foi ele que fez o hino do Homem da Meia-Noite, é que ele via um homem elegante, dente de ouro, usava chapéu. Naquela época, 32, os homens usavam chapéu, dente de ouro era status, né? E esse homem passava na madrugada, Olinda só tinha um sítio histórico, o resto era manguezal, cajueiro, muito mar, né? Minha mãe conta muita história, minha mãe tem 93 anos, quando ela chegou lá era muito assim. E aí ele disse que via esse homem, seguiu esse homem numa bela madrugada do sábado e descobriu que o homem pulava as janelas das donzelas para namorar. E aí ele criou o Homem da Meia-Noite. Mas essa relação mística, ela vem da data do surgimento do Homem da Meia-Noite, dia 2 de fevereiro, que é dia de Iemanjá, né? À meia-noite, que é o horário mais místico do povo brasileiro, né? Então, para muitos, o Homem da Meia-Noite é uma figura mística, né, que pertence ao candomblé devido a essa questão dessa relação de datas, de horários e de fatos que levam a muita gente a acreditar nisso, né? Mas tudo baseado no imaginário popular, né? No que o povo diz, no que o povo narra, né? Então, isso se tornou muito forte. Talvez eu, como professor, numa linguagem de professor, comecei a contar a história de uma forma, talvez, que as pessoas entenderam melhor, e isso se tornou, nos últimos anos, muito forte, né? Existem algumas coincidências que norteiam, por exemplo, a história da minha família com o Homem da Meia-Noite. Meu pai nasceu no Dia da Consciência Negra e morreu no Dia da Consciência Negra, né? Eu recebi a notícia mais importante da história do Homem da Meia-Noite, na minha visão, quando a gente se tornou patrimônio vivo do estado de Pernambuco, no dia do aniversário do meu filho, que tem o nome do meu pai, Tássio Botelho. Será que é coincidência? Eu comprei uma casa na Rua do Amparo que descobri, o Homem da Meia-Noite teve 3 sedes provisórias e uma definitiva, que é essa. Faz mais de 60 anos que tem. No bairro do Bom Sucesso. No bairro do Bom Sucesso. E eu descobri que a segunda sede do Homem da Meia-Noite é da casa que eu comprei. Ele saía do quintal da minha casa. Você não sabia? Não sabia, onde morou seu Benedito Bernardino da Silva, né? Minha mãe nasceu em 1932, no ano que o Homem da Meia-Noite nasceu. A sede definitiva do Homem da Meia-Noite fica de frente à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a mais mística da cidade. Será que é coincidência? Você deve pensar nisso muitas e muitas vezes, exatamente, né? É muita ligação, né? Para você dizer, pô, isso é coincidência. Ou então você dizer, esse homem tem vida. É o Homem da Meia-Noite. Agora você, como presidente, como representante do clube, precisa dizer muito não? Existem, assim, convites ou propostas de, digamos, outro tipo de modernização, sugestões que você reflete junto com os seus na direção? Não, isso não vale a pena, isso não é o perfil, não é a cara do Homem da Meia-Noite. É preciso dizer não também, às vezes? Eu sou uma pessoa difícil de dizer não, mas assim, a minha responsabilidade é muito grande, né? Eu sou muito cobrado. Eu costumo dizer que o Homem da Meia-Noite é perto de um time de futebol. O fanatismo é muito grande, né? E com as redes sociais hoje, né? Existem muitas colocações até de pessoas que nem conhecem a gente, né? Não sabem nem da história e falam por falar qualquer coisa, né? E isso mexe com a imagem do Homem da Meia-Noite, mexe com a nossa imagem. E eu sempre tive muito cuidado com a minha imagem. Meu pai me ensinou isso, né? Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa séria. E o trabalho mostra isso. O Homem da Meia-Noite, não tenha dúvida que nos últimos anos foi a agremiação carnavalesca que mais cresceu em Pernambuco, a nível de tudo. De estrutura física. Hoje é um clube extremamente forte na mídia pernambucana, né? Tem imagem que vai para o mundo. Isso é fruto primeiro, de confiança das pessoas. Você falou aí em Jô Mazarolo, né? Jô Mazarolo me conheceu na minha casa. Na época, ela foi pedir uma liberação da imagem do Homem da Meia-Noite para botar na camisa dos repórteres da Globo. E aí a gente começou a conversar, e ela se aproximou do Homem da Meia-Noite, passou 15 anos ao meu lado, saindo junto do Homem da Meia-Noite, conhecendo o trabalho no Homem da Meia-Noite, para depois de 15 anos dizer, Adolfo, a Globo vai transmitir o Homem da Meia-Noite para o mundo. Depois de 15 anos? Depois de 15 anos, né? Então, assim, Jô é uma visionária, né? Ela
identificou no Homem da Meia-Noite algo extremamente positivo. A prova disse que a gente, há 8 anos, dados do Ibope, a gente tem a maior audiência do Carnaval Pernambucano. A gente chegou a ter 20 pontos de audiência. Isso é muita coisa. Num sábado, meia-noite. Isso, hoje varia de 16 a 20. Né? Quando o que era transmitido antes tinha 3, 4 pontos de audiência. Então é muito forte. E essa audiência é para ver o Homem da Meia-Noite. Que a gente não tem shows de artistas, não. É para ver ele, como ele vem vestido. Então, assim, isso é algo espetacular, né, na minha visão. Então, assim, às vezes é preciso, sim, Rembrandt, dizer não, né? É necessário dizer não. Mas, assim, um não com muito diálogo, com muito respeito a todo mundo. Com argumento, né? Sim, o Homem da Meia-Noite hoje é um clube extremamente respeitado, né? Porque é um clube sério, que faz um trabalho sério, faz um trabalho digno, preocupado muito com a história desse grande símbolo. Eu posso dizer hoje, esse grande símbolo brasileiro, não é só pernambucano. Eu acho que a gente colocou agora para vender camisa pelos Correios, né? Esse trabalho que se faz. E eu saí de lá agora da loja há pouco tempo, tinha mais de 40 pedidos de todo o Brasil querendo a nossa camisa, né? Então, ele se tornou brasileiro, não é só pernambucano, nem só olindense agora, ele é do Brasil todo. O Homem da Meia-Noite é do Brasil. Agora, eu não lembro, assim, como é que vocês tratam o sigilo, né, da roupa do Homem da Meia-Noite, porque a expectativa é grande. Como é que ele vai vir? Será assim? Como é que você consegue blindar essas informações? E se elas escapam, eventualmente elas escapam alguma... Porque não é só você, né? Tem um grupo de pessoas próximas que estão ali trabalhando em prol daquilo ali. Evidentemente que acredito que todo mundo vai imbuído. Não, vamos manter esse segredo, esse sigilo, até a hora da saída do Homem da Meia-Noite. Mas quando escapa, se é que escapa, como é que você trata isso? Na verdade, é algo precioso, né? É quase que um diamante para o Homem da Meia-Noite. A prova disso é que eu, conversando com o João uma vez, ela disse: Adolfo, quando vai chegando meia-noite e as portas se abrem, o pico da audiência vai lá para cima. Todo mundo querendo ver Todo mundo quer ver como ele vem, né? Então você tocou num ponto fundamental, que é a questão da roupa, do vestido do Homem da Meia-Noite. Primeiro é escolhido uma pessoa para fazer a roupa. E quando a gente escolhe, a gente pede sigilo total. A gente pede até que ela não diga nada à família dela, até ser anunciada na nossa primeira coletiva de imprensa. O Homem da Meia-Noite se organizou. Hoje tem o seu jurídico, tem seu assessor de imprensa, tem sua produção, pessoas que trabalham diretamente comigo, fora a nossa diretoria. E aí a gente pede sigilo total, claro, que a roupa... 2, 3, 4 pessoas no máximo se apropria, fica sabendo mais ou menos. Às vezes eu não quero nem ver, só para você ter uma ideia, eu não vi a roupa desse ano ainda. Eu vi um desenho, mas eu não vi a roupa ainda, né? Mas eu tenho ideia de como ele vem, mas eu não vi a roupa. Inclusive agora, antes, a gente tem uma reunião com a transmissão, com quem transmite, e passa tudo que significa que está sendo produzido na roupa dele. Todos os elementos que vão estar na roupa. Para que o narrador possa falar sobre isso, mas ele não vê. Ele fica sabendo a narrativa da história do que vem. Né? Então, não é algo fácil de você guardar, mas é algo que a gente vem conduzindo bem. Eu acho que não teve um ano que a coisa vazou ou que prejudicou o andamento desse sigilo, não. Acho que o sigilo está sendo tratado com muito respeito, porque quem tem a oportunidade de fazer a roupa do Homem da Meia-Noite sabe a grandiosidade que é isso. O privilégio que é. Isso. Então, a própria pessoa faz, assim, quer de qualquer jeito que seja guardado a 7 chaves mesmo, porque ela quer que essa surpresa, né, apareça na hora da saída, né? Então, a gente tem conduzido isso de uma forma tranquila. A roupa tá pronta, né? Mas eu acho que em média 3, 4 pessoas no máximo já sabem como é que o Homem da Meia-Noite vem vestido para esse ano. Coisa boa. Essa expectativa a gente, quando não tem oportunidade de ir, fica também esperando. Vai ser agora. Verdade. Faltam 5 minutos, faltam 4 minutos, 3 até, que ele aparece imponente, sai da sua sede e faz um passeio. Um passeio de aproximadamente 4 quilômetros, né? Hoje um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos de 4. A gente chegou, Rembrandt, quando eu assumi o Homem da Meia-Noite. Na verdade, antes de eu assumir, há muito tempo atrás, o Homem da Meia-Noite realizava 30 e alguma coisa de quilômetros, porque ele ia até o Recife.
ele passava por toda a estrada de Belém, antigamente, né? Inclusive tem várias pessoas que contam essa história, o próprio José Mário Austragésilo, né? Que é um apaixonado pelo Homem da Meia-Noite, ele conta que os pais dele iam para a avenida para ver o Homem da Meia-Noite passar, que ele morava ali no hipódromo e ia para a avenida ali, para a estrada de Belém, para ver o Homem da Meia-Noite passar na madrugada. Isso com o tempo, claro, desapareceu, até porque é inviável, a sociedade se transformou, muita coisa mudou. E aí, quando eu assumi o Homem da Meia-Noite, eram 6 horas de percurso. A gente saía à meia-noite e às 6 horas da manhã a gente recolhia. E aí vem a questão da segurança, da organização, né, do tempo na rua. Como eu disse, muita coisa se transformou. E os organizadores a nível de segurança, que Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, trouxeram para a gente uma perspectiva diferente. Então, a gente tem que reduzir esse cortejo e a gente concordou, né? Porque o que a gente preza, o que a gente deseja é segurança para as pessoas. E hoje a gente faz um cortejo de 3 horas e alguma coisa, né? A gente sai de meia-noite, chega 3h40 da madrugada, normalmente, na nossa sede. 3 quilômetros e alguma coisa a mais. E aí você vê, aumentou o número de pessoas. Sim. Né, sim. Número de pessoas que participam do trajeto, do percurso, mas as ruas são as mesmas, né? É algo que preocupa muito a gente. Não tem porque assim, você vai fazer uma conta simples, aqui passavam 100 pessoas... Sim. E hoje tem 250 pessoas ali querendo ver o Homem da Meia-Noite e tal. Sim. Esse é um outro fator também que é uma preocupação mobiliza muita gente. Muita preocupação, porque as pessoas pensavam que quando a televisão fosse transmitir, diminuiria, mas é o contrário, aumenta, porque a expectativa é muito grande. Né? Ele passa a ser muito conhecido, né? Hoje os pais querem levar os filhos, as crianças, então passa a ser algo extremamente grandioso, né? Ruas estreitas, madrugada, é um desfile extremamente desafiador, né? Até porque quando chega de madrugada, as pessoas já foram pro Galo da Madrugada, já chegam, né? Já tem gente que foi ali no Recife Antigo à noite, ali no comecinho da noite, exatamente. E depois segue para Olinda. Há muitas, né? No período de carnaval, claro, bebem bastante, né? Então, assim, é um desfile extremamente desafiador, não é um desfile fácil de ser realizado, né? Tem a questão da paixão popular pelo Homem da Meia-Noite, do respeito a esse símbolo, existe, ainda bem que existe, né? Mas não é um desfile fácil de ser realizado, né? Principalmente pelas ruas estreitas, prédios antigos, né? Então a responsabilidade aumenta. Só para você ter uma ideia, quando eu assumi o Homem da Meia-Noite e acompanhavam 3 policiais, hoje, 23 anos depois, é mais de 600, né? Corpo de Bombeiros, bombeiros civis que a gente colocamos mais de 200 seguranças particulares do Homem da Meia-Noite. Então a coisa se tornou muito grande, né? E a dificuldade é imensa, a tensão é imensa, e quando acaba a gente toma aquele banho, respira e diz... Só daqui a 365 dias. Já começa a contagem, né? Não é fácil, é muito difícil, mas é prazeroso, né? Você vê as pessoas chorando, se emocionando, enchendo os olhos d'água, dizendo, puxa, é o Homem da Meia-Noite, querendo pegar na mão dele, ele se curvando para as senhoras, para as crianças que estão na janela esperando por ele. É algo que eu, sinceramente, nesses meus 61 anos de vida, eu nunca vi nada igual. O Homem da Meia-Noite é algo muito especial, muito especial. Você já experimentou carregar o boneco, o Calunga? Eu não consigo nem me encarregar mais, né? Imagina carregar o Homem da Meia-Noite. No seu início de presidente... Na verdade, eu tinha 37 anos, né? Quando eu assumi o Homem da Meia-Noite. Professor de Educação Física, sim, mas... Homem forte. Sempre o professor de Educação Física gordinho, então assim, eu nunca pensei... São 50 quilos? Não, são 49,5. 49,5, para ser preciso, Eu nunca pensei nessa possibilidade. Não, se fosse 50, tudo bem, mas 49,5 dava, inclusive, ainda tem a roupa que pesa. Quando chove é um problema, porque o peso aumenta mais ainda, né? Eu acho que tem que ter uma preparação... Eu acho que não só física, né? Uma preparação emocional, né? Porque você tá ali conduzindo um grande símbolo, né? Que você ali dentro, com um espaço pequenininho, vê a emoção das pessoas, aquela multidão em cima de você, você não consegue respirar. Por isso que a gente hoje tem 5 condutores, né, no nosso desfile. Então há esse revezamento. Há um revezamento, existe o oficial,
né, que é Carlos Alberto, hoje, há mais de 6 anos já. A maioria passa 30, 40 anos conduzindo o Homem da Meia-Noite. E existem mais 4 apoios. Então, cada um tem uma calça, né? E tem 6 homens fortes, fora os seguranças, que estão próximos do Homem da Meia-Noite. Quando o carregador cansa, para, dá um apoio, abana, dá água. E quando ele cansa definitivamente, o pessoal segura, tira o nó da calça, ele segura a calça, sai, imediatamente o outro entra, sobe a calça, amarra e segue o desfile. Coisas de segundos, de minutos. Extremamente rápido, né? É quase uma troca de pneus na Fórmula 1, né? Você chega lá, exatamente. Você falou corretamente. Quando eu assistia muito Fórmula 1 na época de Ayrton Senna, né? Mais ou menos aquilo ali. Muito rápido, muito rápido. Mas assim, é muito emocionante, né? É como eu disse, é algo muito diferente, né? É algo que emociona as pessoas, né? Que preenche as pessoas de alegria, de vida, né? Muita gente que lembra quando o avô, o pai, botava na corcunda para ver aquele gigante passar pelas ruas, né? E hoje são adultos, hoje levam os filhos, levam os netos para ver o Homem da Meia-Noite passar. É o que eu disse, ele entrou definitivamente na vida das pessoas, é um grande símbolo. Eu costumo lembrar uma frase de Brasil que ele dizia, é um gigante mesmo, né? Esse homem tem vida. Então, acho que esse símbolo cultural de Pernambuco, ele tem vida, ele representa a vida para as pessoas. E, Adolfo, quando a gente vai chegou a 94 anos, né? Sim. O Homem da Meia-Noite. Tem 6 anos para o centenário. Você já enxerga esse centenário? Você se vê nessa condução para o centenário? Já se trabalha isso? Sim, você sabe que todo professor, ele tem a base dele é planejamento, né? E o Homem da Meia-Noite, nos últimos anos, ele tem se planejado muito bem. A gente já tem, Rembrandt, em relação a mim, eu espero que Deus me dê força para eu chegar lá nos 100 anos, né? Porque é minha meta. Minha meta é chegar nos 100 anos, escrever um livro sobre a história do Homem da Meia-Noite, que acho que falta isso. Já tem 3 documentários maravilhosos, mas escrever um livro sobre a história dele, lançar esse livro nos 100 anos e encerrar a minha gestão, porque o Homem da Meia-Noite ele não se permite ter dono. Eu já estou há um bom tempo e eu indo até os 100 anos, eu chego quase a 30 anos de gestão do Homem da Meia-Noite. Já sou o presidente com mais tempo ao longo da história e eu posso te dizer que hoje a gente já tem todos os temas até os 100 anos. A gente já tem definido o tema dos 100 anos, né? Faltando 6 anos para isso acontecer. Então posso dizer que é um tema extremamente especial, um tema muito forte, que vai mexer muito com a sociedade. Que é a cara do Homem da Meia-Noite, né? A gente não está aqui para agradar ninguém, a gente está aqui para defender bandeiras, levantar bandeiras. O Homem da Meia-Noite é isso, a questão social é muito forte. E a gente já tem esses 6 temas definidos e já estamos amadurecendo homenageados, já estamos construindo uma história até os 100 anos. Não dá para adiantar nada, não. É curiosidade de jornalista, né? Sabe como é que é? Porque o Homem da Meia-Noite é o que ele tem de mais precioso é esse mistério, né? Claro. O mistério na hora da troca da roupa, que todo mundo diz, como é que é esse ritual da troca da roupa? Adolfo, existe um ritual? Olha, há uns 5 anos atrás, numa igreja evangélica, não sei qual foi, um pastor, ele chegou à minha mão, o vídeo, né? A fala dele era me agredindo, né? Dizendo que eu bebia sangue, que o Homem da Meia-Noite era coisa do demônio. E um público gigantesco assistindo. Inclusive, eles botaram esse vídeo durante 4 carnavais seguidos. E as pessoas processam, Adolfo. Eu disse, não, deixa. As pessoas sabem quem eu sou e a coisa vai acontecer. Aí vem aquela história. Existe o ritual, por que o Calunga? Né? Existe um ritual sim, mas existe um ritual de pedido de proteção, de respeito às pessoas, né? Inclusive as pessoas dizem, não, essa história de Calunga foi teu pai. Não, eu fui ler o Diário de Pernambuco de 1982 e tinha uma foliã que ela dizia, lá vem o tranca-rua, lá vem o Calunga. Então a história do Calunga não é uma narrativa do meu pai, nem minha, é uma narrativa anterior a gente, né? E há um respeito por isso. Então essa troca de roupa, que era às 18 horas, passou a ser às 16 devido à transmissão da Globo, que o pessoal, você sabe como é isso, o pessoal chega mais cedo para se organizar. Na hora da troca da roupa, por exemplo, eu não troco a roupa dele, porque eu não posso nem tocar nele, porque eu não faço um brinde que existe
né? Eu não posso falar muito sobre isso, porque é uma coisa muito pessoal da agremiação. Então eu não posso tocar nele, eu só toco nele depois que ele está vestido com a nova roupa. A antiga é retirada, né? E existem momentos simbólicos de muita emoção, de muita afetividade, né? Que é o ritual da troca da roupa, que todos os anos ele ocorre. Só entra e só participa diretores. E nenhum diretor nunca filmou e nunca fotografou. É algo que é guardado a 7 chaves. Na memória. Na memória e com muito respeito a esse símbolo cultural, místico e, por que não dizer, religioso de Pernambuco. Quer dizer que ele passa com a roupa os 365 dias. Só troca no dia do desfile. Na verdade, quando eu cheguei no Homem da Meia-Noite, a gente tinha 2 roupas só. Antigamente se fazia toalha de mesa e pano de chão. Eu cheguei a comer numa toalha que foi a roupa do Homem da Meia-Noite, que meu pai cortou e fez a toalha da mesa. Naquela época não se tinha muita preocupação com isso, né? As pessoas questionam muito, ficam julgando as pessoas. Não, cada coisa no seu tempo, né? A sua história, né? Então as pessoas eram diferentes, a sociedade era diferente. E quando eu cheguei lá só tinha 2 ou 3 roupas. Hoje a gente tem um guarda-roupa gigante no primeiro andar, que é o nosso museu, com mais de 30 roupas do Homem da Meia-Noite. Cada uma com sua história, né? Então assim, durante o ano ele usa várias roupas, saída, algum momento, alguma exposição. Mas no dia da troca, ele é vestido com a roupa anterior, do ano anterior, da saída, para fazer o ritual da troca da roupa. Perfeito. E Adolfo, como é essa relação do Homem da Meia-Noite com a mulher do dia, o menino e a menina da tarde? Como é que é essa família? É uma família que mora junto? Não? É uma família que vive separada? Como é que é? Conta pra gente, explica um pouquinho também desse lado do Homem da Meia-Noite. Sim, na verdade, pouca gente sabe, mas o Homem da Meia-Noite não foi o primeiro boneco gigante de Olinda, né? No caso, o Calunga, né? Ele é o primeiro Calunga. Mas quando se fala em boneco gigante, os primeiros foram de Belém de São Francisco, né? Que é Vitalina e Zé Pereira, né? E teve até um encontro há um tempo atrás, uns 10 anos, que o Homem da Meia-Noite foi para a beira do rio São Francisco e os 2 vieram numa balsa. Foi muito emocionante na época, né? Já teve esse encontro, inclusive. E aí, depois de alguns anos, eu acho que 10, 11 anos, surgiu o Homem da Meia-Noite, que foi uma dissidência da troça Cariri de Olinda, né? 6 homens insatisfeitos politicamente saíram e resolveram criar o Homem da Meia-Noite. Daí a chave, né? Que Cariri diz que é dele, o Homem da Meia-Noite diz que é dele, e vive essa questão. Não, mas foi com a gente primeiro. Não, mas quando a gente saiu e passou a abrir o carnaval antes, então a chave é nossa. Quem abre somos nós, né? Então tem isso ainda, a gente não liga muito para isso não, mas existe ainda essa questão de quem é a saída, de quem... Então assim, o Homem da Meia-Noite, essa história tem muito relação com o folclore, né? Do carnaval, né? Então houve o casamento do Homem da Meia-Noite com a Mulher do Dia nos anos 80, que Silvio Botelho fez, inclusive foi na frente da Igreja do Carmo, lotado, né? Os foliões todos presentes, vários bonecos gigantes. E aí, quando o Homem da Meia-Noite surgiu, logo depois veio a Mulher do Dia, né? E aí depois criaram o filho dele, que era o Menino da Tarde. Aí vem a Menina da Tarde, vem o João Travolta. Aí, hoje, seguramente, tem os discípulos de Silvio Botelho, né? Já, que tem Silvio, que é o principal, que faz os bonecos. Só Silvio, acho que tem mais de bonecos. Inclusive, eu virei boneco também. Né? Eu fui homenageado no desfile dos bonecos gigantes, no ano que eu fui... Eu acho que foi no ano que eu fui homenageado do Carnaval. Então, assim, hoje é uma infinidade de bonecos. A relação... é de muito respeito em relação ao Homem da Meia-Noite aos outros bonecos, e em relação aos outros, para o Homem da Meia-Noite também existe um respeito muito grande, né? Ele como principal símbolo que carrega essa história dos bonecos gigantes da cidade. Mas assim, eu costumo dizer que o Homem da Meia-Noite, eu acho que ele está separado da Mulher do Dia há muito tempo. Porque eles não se encontram. Tá, é raro. Rapaz. Teve uns anos que na nossa saída o pessoal ainda trazia ela, né? Aí eles se encontravam ali no Bom Sucesso e tal. Mas assim, eles não moram juntos, não dormem juntos, sim, né? Sim. Então assim, é uma coisa um pouco distante, mas com muito respeito e com muito folclore, com muito imaginário popular, que é o que norteia a história do nosso carnaval, né? A história dos bonecos gigantes de Olinda. Deixa eu voltar um pouquinho agora na história de Luiz Adolfo. Sim. A criança
o período de criança, você tinha essa coisa do carnaval, gostava, participava. Seu pai, carnavalesco, imagino, se tornou depois presidente do Homem da Meia-Noite. Como era a sua relação com o carnaval? Na verdade, minha história é longa, né? Eu nasci no Recife, né? Mas no primeiro dia eu já estava em Olinda. Quando eu cheguei em Olinda, eu morei ali no Varadouro, ao lado do antigo cinema Duarte Coelho, que hoje não existe mais, né? Tem só ruínas lá. E a minha infância, até os 5, 6 anos de idade, era pegar caranguejo dentro do mangue. Naquela época existia um manguezal lindo ali, né? Então a gente pegava tonel de caranguejo, parece mentira. Eles vinham para a beira, a gente jogava o caranguejo dentro do tonel. E nos anos 70 houve uma grande cheia no Recife. E eu lembro quando meu pai me tirou de cima da geladeira para me botar dentro de um caminhão. Minhas 5 irmãs, que eram mais velhas do que eu, sou mais novo, né? Em cima do caminhão para levar a gente para o sítio histórico, para a parte alta, que é onde minha avó morava, que é onde minha mãe até hoje mora. Minha avó, a mãe do meu pai. E aí eu cheguei no Largo do Amparo, hoje eu moro na Rua do Amparo, cheguei no Largo do Amparo aos 6 anos de idade. E tem algumas imagens muito fortes do carnaval na minha memória, né? Primeiro, meu pai, né? Que era um carnavalista de sangue, fundador da Pitombeira, um daqueles jovens que saíram com o galho da pitomba na mão, diretor da Cirola há muitos anos, presidente do Homem da Meia-Noite, chegava, tomava todas, né? E minha mãe chegava lá, acolhia ele quando ele chegava, aquela coisa das famílias, como funcionava todo aquele processo naquela época, né? Um dos maiores coronéis do Carnaval de Olinda. E eu lembro muito bem, Rembrandt, a primeira vez que eu vi o Homem da Meia-Noite, parece mentira. Eu tinha 6 anos de idade. E na casa, minha mãe mora ainda na casa de esquina, que tem um muro, pegando o Largo do Amparo e pegando... É o primeiro que pega o Bom Sucesso, é a casa de esquina. E eu lembro que eu subi no muro, eram as 6 horas da noite, porque se eu subisse de 8, não ia ter mais lugar para mim, porque o povo da rua invade e sobe em cima do muro. Aí você garantiu logo? Garanti meu lugar. E eu lembro que às 8 horas da noite tem umas janelas laterais, ela batia na janela para me dar um lanche, né? Aquele pão doce com leite, né? Naquela época eu tomava meu lanche e ficava esperando. E à meia-noite, né? Eu vi aquela coisa. Uma vez um repórter me perguntou: Adolfo, qual é teu sentimento em relação à saída do Homem da Meia-Noite? Aí eu disse o mesmo sentimento que eu tive aos 6 anos de idade. Um misto de medo e de encantamento, né? De ver aquele gigante andando no meio de uma multidão apaixonadíssima por ele, né? Na escuridão da meia-noite, né? Então, foi esse primeiro sentimento que eu tive, encantamento e medo, né? Que de uma certa forma ele permanece até hoje. E aí eu vivi intensamente o verdadeiro Carnaval de Olinda, né? Ainda a época do Mela Mela, quando a gente... Mela Mela saudoso e saudável, costumo dizer. Quando a gente saía com as bombas de cano para molhar as pessoas na rua, ficava em cima da varanda do Amparo, coitado dos evangélicos que passavam com a Bíblia na mão, e a gente molhava, principalmente no domingo, né? Era uma festa. Mas assim, água, né? Não era nada, né? Meu pai comprava caixas de talco pra gente melar a cabeça um do outro, saía tudo com a cabeça branca, né? Um carnaval muito saudoso. Meu pai ainda botava a mesa na frente da casa, na calçada, chamava os amigos vinham, conversavam. Um carnaval extremamente familiar, né? A violência era praticamente zero naquela época, né? Nos meus 10 anos, 12 anos. Eu saía na época, existiam os palhaços mascarados, né? Existiam as almas. As almas eram mais simples, era um lençol branco, fazia um buraquinho, e você saía na rua. Então, como papai não tinha muita condição financeira e os palhaços eram caros, eu saía de alma. Mas tinha um detalhe muito importante. Eram os meninos dali da rua. Dia de domingo enchia de palhaço e alma a cidade. Era uma verdadeira festa, coisa mais linda do mundo. E eu lembro que a gente trocava os sapatos. Por quê? Como era de família pobre, a gente tinha um sapato. Então, se você saísse com o sapato, todo mundo identificava, né? Aí eu ia com o colega, vamos trocar o sapato, a gente trocava. Aí quando olhavam pro meu colega que tava com o meu sapato, não, esse aí é Adolfo, mas não era, eu tava com o sapato dele, né? Então a gente tinha isso, né? Então assim, eu sempre fui um observador do carnaval, Rembrandt. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, sempre fui muito família. Minha vida sempre foi dentro da minha casa, estudando, trabalhando, né? Seguindo o meu rumo. Eu acho que por isso que o Homem da Meia-Noite deu um norte diferente na história dele. E assim, eu sempre fui observador. Minha mãe me levava
para as janelas das casas, para os muros mais altos de familiares que a gente conhecia, para ver minhas irmãs desfilando na Pitombeira, naqueles desfiles glamourosos que tinha na cidade nessa época, né? Então, eu costumo dizer que eu sou um carnavalesco de sangue, mas eu não sou um fulião. Eu sou um carnavalesco de sangue, né? Então, minha história do carnaval é essa, uma história familiar, uma história que eu me orgulho muito, né? De um momento lindo do carnaval pernambucano, que não volta mais, né? Daí, seguir em frente e tentar manter viva algumas coisas que são importantes e tentar passar valores para essa nova juventude. Eu costumo dizer que quando eu assumi o Homem da Meia-Noite, eu era o jovem do carnaval. Hoje eu me tornei o velho do carnaval. Né? Existe mais experiente. Né? Existe uma infinidade de jovens nos clubes de carnaval de Olinda. E eu espero que eles sigam alguns dos exemplos do Homem da Meia-Noite, né? De respeito às pessoas, de levantar a bandeira do que realmente é importante, do social, porque carnaval não é só brincar. Um símbolo como o Homem da Meia-Noite, ele tem um papel social importantíssimo, né? Então ele precisa falar para as pessoas, ele precisa dizer o que ele acredita. A gente teve recentemente agora um encontro Paixão à Flor da Pele, segundo encontro, os tatuados que marcam a sua pele com o Homem da Meia-Noite. No primeiro encontro a gente teve 8 pessoas, agora nós tivemos 70 pessoas. E na verdade eu nunca tive tatuagem, né? E eu dizia para o meu filho mais novo, não use tatuagem não, porque você vai pegar um emprego, a pessoa vai ter preconceito com você e de repente não vai dar espaço para você. E aí meu filho chegou com a primeira tatuagem dele e me mostrou, e a tatuagem dele era eu beijando a mãe dele que partiu há 2 anos, né? E ali eu comecei a identificar o valor da memória, né? O valor da afetividade que os tatuados colocam no seu próprio corpo, né? E aí, por que preconceito com essas pessoas? Aí o Homem da Meia-Noite levanta essa bandeira, diz que essas pessoas estão aí para trazer vida, para reconhecer seus símbolos, sua memória e colocar, como algumas pessoas guardam no coração, como sou eu, algumas pessoas querem mostrar na sua pele. Então, assim, o Homem da Meia-Noite tem esse papel social de combate ao feminicídio, como a gente está levantando a bandeira, do EMOP, que é parceiro nosso, a gente fez uma parceria com o EMOP, que levamos 1.200 novos doadores para o EMOP, fizemos uma camisa vermelha, quem doasse sangue teria a camisa do Homem da Meia-Noite. Então, assim, parcerias importantíssimas que levantam bandeiras que a gente acredita, né? Numa sociedade melhor, numa sociedade mais justa, mais humana e que valorize o ser humano acima de qualquer coisa. Que lindo depoimento. Obrigado. E você teve uma passagem pela Prefeitura de Olinda recentemente, né? Você teve na Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda. Que experiência você absorveu nessa passagem? Porque assim, quando se espera uma pessoa tão identificada com a cultura pernambucana, com a cultura olindense, né, de forma especial, eu esperava que você ficasse mais tempo. Foi uma questão pessoal, uma questão mesmo de rotina, de política, mas o que é que você absorveu nessa passagem? Assim, é algo difícil de expressar, de falar. Na verdade, eu aceitei o convite e passei 1 mês para aceitar o convite, né? Inclusive, na época, o secretário de governo disse, Adolfo, tu precisa aceitar. Ou tu aceita, ou tu diz que não vai querer. Porque um convite desse, ou você diz sim, ou você diz não. E eu passei 1 mês, né? Consultei família, consultei minhas irmãs, meus filhos. E aí eu tinha 2 possibilidades. Ou eu dizia não, né? Ou eu resolvia assumir o desafio. E eu assumi o desafio na esperança de conseguir realmente realizar algo, né? Mas a política é algo um pouco delicada, né? Ela foge um pouquinho do nosso controle e foge um pouquinho também do que a gente acredita às vezes, dos nossos valores, né? Da nossa essência. E foi isso que aconteceu. Algumas coisas me levaram a entender que ali não era meu lugar. Eu entrei com um entusiasmo muito grande, quis realmente fazer muita coisa, tinha a esperança de fazer, meu nome foi extremamente bem aceito. Muito bem aceito. Eu queria até agradecer a todos os fazedores de cultura da cidade, foi só elogios, as pessoas estavam com paciência, me dando tempo para eu poder realizar as coisas que eles sonhavam e que eu também sonhava. E para entender como funcionava, né, aquela máquina. Eu precisava de um tempo, né? Mas, infelizmente, aos 6 meses eu percebi que eu não iria conseguir realizar
os meus sonhos, né? E aí vem o Adolfo pessoa, o Adolfo humano, o Adolfo que teve uma formação de um pai e de uma mãe com muita dignidade, e um Adolfo que disse, não, eu não posso ficar aqui só por salário ou por... né? Para eu estar aqui, eu preciso realizar os sonhos das pessoas. Eu estou aqui representando vários sonhos. E eu vi que eu não ia conseguir. E aí eu resolvi tomar a atitude de, infelizmente, sair, dar o espaço a outra pessoa que possa contribuir, possa ter forças que eu não tive para realizar os sonhos que eu tinha, que eram os sonhos da maioria dos fazedores de cultura da cidade e da maioria dos moradores da cidade, porque a pasta patrimônio, que faz parte da cultura, é extremamente delicada, essa relação entre patrimônio e cultura dentro de Olinda hoje. E, infelizmente, eu não consegui realizar o que eu sonhava. Adolfo, tomar a decisão de morar em Olinda, no sítio histórico, é uma decisão que só toma quem gosta de carnaval, quem se interessa, quem não se incomoda, ou tem muita gente que faz, pô, eu tô aqui, mas não era o que eu queria, esse barulho aqui todo final de semana e tal. Como é que é morar ali, hein? É engraçado isso, Rembrandt, porque minha mãe tem 93 anos, né? E a janela dela fica pra rua, a outra fica pra lateral, pro Bom Sucesso. E às vezes eu fico preocupado lá, digo, mas mamãe, é barulho. Não, meu filho, eu nem acordo. Ela diz, eu nem acordo. Eu acho que ela se acostumou tanto tempo ali que ela nem acorda. Eu, como sou uma pessoa muito caseira, é o que eu disse, eu boto o homem da minha leite na rua, depois eu passo o carnaval dentro da minha casa. A não ser quando tem algum momento especial que eu saio, mas é raro. Eu fico dentro da minha casa, na janela, olhando o movimento, né? Então eu já me acostumei com isso, né? Desde os 6 anos de idade. Claro que está muito diferente, não é mais como era, né? Totalmente diferente. O carnaval se transformou. Mas eu me acostumei com isso, sabe? Talvez eu amo Olinda, né? Olinda faz parte da minha vida, né? Meus filhos adoram morar ali. Eu moro na Rua do Amparo, eu moro num dos focos do carnaval, na passagem, na passarela do carnaval. Só que eu moro de frente à lateral da igreja. Então, na frente da minha casa não tem casa. É o paredão da varanda. Isso já é um fator positivo, né? Meus vizinhos não são muito de barulho também. Então, na verdade, é mais uma passagem das pessoas passando, brincando. E eu acho que o carnaval é como aquela música de Moacir Franco fala, né? A gente brinca escondendo a dor, né? Então o carnaval ele traz esse conforto na nossa vida, né? Porque a gente perde muitas pessoas que a gente ama, como eu perdi recentemente minha esposa, e a gente vê a alegria das pessoas na rua, né? O que o carnaval traz para a vida das pessoas, né? Então, assim, tem um lado extremamente positivo de você estar num ambiente de muita alegria, né? A única coisa que deixa a gente um pouco triste é a questão da violência, né? Que realmente é algo muito delicado, né? É algo que exige muito dos governantes, né? A nível de ações que não sejam só de segurança, mas que sejam ações de cidadania, né? E cidadania se faz com arte, com cultura, com educação, com esporte, né? Eu acho que precisa se construir uma política cultural, esportiva, educativa para muitos dos segmentos da sociedade que estão abandonados, que estão agonizando por decência, porque não é só a questão da força da segurança, né? Vai muito além, é algo muito mais profundo que a gente vive hoje. Então, assim, eu acho que esse entendimento, no dia que ele acontecer, a gente vai poder construir uma sociedade mais humana, mais tranquila, menos violenta, que eu acho que é o que a gente precisa. Então, eu acho que talvez seja um dos fatores mais delicados do carnaval hoje, né? De uma forma geral, da nossa vida. Mas não só o carnaval, né? A violência faz parte do nosso dia a dia hoje, né? Então, infelizmente. Então é algo muito delicado e que se precisa de uma atenção muito especial. Mas é isso. Reta final aqui da nossa conversa, muito, muito, muito boa. Que bom, Rembrandt. Você falou em esportes agora há pouco. Para não fugir... Vai perguntar meu time não, né? Era isso que eu ia fazer. Porque me perguntam sempre, me perguntam tanto para quem que você torce. Luiz Adolfo tem algum time? Tem, assim, sim, um time do coração. Qual será esse time? Um time que aos 12 anos de idade, eu lembro que eu pegava um ônibus que tinha... Era Olinda Carmo, parava ali no Carmo.
ia sozinho, porque meu pai era um time diferente do meu. E minha mãe é um time diferente do meu. Eu costumo dizer que eu fui ter um extremo bom gosto, né? Porque meu pai era um torcedor do Santa Cruz apaixonado. Né? Então você já não foi Santa Cruz? Não sou. Joguei no Santa Cruz, Olha né? aí. Cheguei até a jogar junto de Ricardo Rocha, na época do Júnior do Santa Cruz. Não segui carreira, mas cheguei bem perto. De qual posição? Qual era a sua? Eu jogava de volante. Jogava de volante. Então cheguei a treinar junto de Ricardo, num Júnior que era muito forte. O Júnior de Santa Cruz, na época, foi campeão. Joguei futsal pela seleção de Olinda, joguei pelo Náutico no infantil. Eu tive toda uma trajetória no futebol, amava futebol, né? Amo ainda, gosto muito, assisto. Não vou mais para campo, mas assisto sempre os jogos do meu time. E eu costumo dizer que eu acho que essa paixão, ela vem muito ou da influência da família ou do momento que você começou a entender melhor sobre sua vida, né? E o momento que eu vivi na infância, meu time estava muito em alta, né? E eu tinha 2 primos que torciam pelo meu time e me influenciaram, até porque meu pai era Santa Cruz, mas meu pai nunca disse, você tem que ser Santa Cruz. Ele nunca deu uma camisa a mim do Santa Cruz. Eu, com os meus filhos, eu fiz o contrário, né? Dei camisa pros 2, mesmo vivendo um momento terrível. Quando foi campeão, eu tava no Arruda na época, peguei o telefone e liguei, aí eu vou revelar meu time agora, liguei para eles e disse... Campeão, gol de Cook! E lembro como se fosse hoje eu dizendo isso, né? Minha mãe é esporte, meu pai é Santa Cruz, e eu costumo dizer que eu tenho um bom gosto de ser náutico, mas eu dizia a meus alunos a vida toda, né? As 2 pessoas que eu mais amei na minha vida são de times diferentes de mim, né? E porque a gente agredia o outro, né? Tantos amigos, tantos parentes que são esportes, que são Santa Cruz, e a gente tem aquela brincadeira saudável, né? Então eu torço pelo Náutico desde pequenininho, é uma paixão na minha vida, continuo com essa paixão, né? Assisto os jogos, acompanho, ainda bem que agora a gente tá num momento bom. Olha aí, tá vendo? Falar em momento bom... Agora, dia 14, né? Já tá pertinho. Sim. O desfile do Homem da Meia-Noite, aquele convite esperto pra galera chegar. E chega cedo, né? Porque a festa não é só o desfile, não é só o percurso, mas aquele movimento, aquela expectativa que se cria ali na frente da sede, aquelas horas que antecedem, também faz parte dessa grande festa, né, Adolfo? Sim, Rembrandt. A gente vai ter um desfile especial do Maracatu Nação Pernambuco, que é um dos nossos homenageados, né? Esse ano a gente homenageou o Maracatu, Ciba, Grupo Bongá, Maciel Salu e Mãe Bete de Oxum. Né? Então são homenageados fortes da cultura olindense, e vai ter um desfile do Maracatu logo cedo, às 7h30 da noite. Depois ele vai ficar na Praça do Bom Sucesso, lá embaixo, na frente do antigo Seplama. O Grupo Bongá vai ficar um pouquinho mais adiante fazendo apresentações também, até esperando a hora da saída, quando Mãe Bete, Maciel e Ciba cantam dentro da sede e a cortina é aberta, faltando 10 minutos, porque antigamente ele ficava lá exposto. Mas aí houve muitas polêmicas, a Globo Ano mostrou ao vivo pro Jornal Nacional, e as pessoas me criticaram, eu digo, vou botar uma cortina, e agora a gente só mostra 10 minutos antes. E aí 10 minutos a gente abre, o homem é erguido, e os 3 homenageados vão para frente, cantam mais 2 músicas, fazem a contagem regressiva, né? Que faltando poucos dias, né? Realmente a expectativa é muito grande, a tensão é muito grande, o peso da responsabilidade é muito grande, mas é maior do que tudo isso é a emoção de ver as pessoas felizes na rua, né? Acho que o Homem da Meia-Noite, a principal função dele é levar alegria para as pessoas, e você ser responsável por um grande símbolo que leva alegrias para as pessoas é motivo de muita honra, de muita satisfação. Muito bem, para a gente fechar, quem é Luiz Adolfo? Eita, que pergunta difícil. Luiz Adolfo é um bom homem, né? Um homem simples, um homem humilde, um homem que reconhece o valor das pessoas, um homem apaixonado pelas pessoas, pela família acima de qualquer coisa. Um homem que carrega uma história de muita dignidade, de muita honestidade, que é capaz de... Meu pai dizia, Rembrandt, não existe meio certo. Ou você é certo, ou você não é certo. A partir do momento que você tira um lápis de uma bolsa de um coleguinha seu na escola, você está sendo desonesto, né? Então, Luiz Adolfo é um homem que teve uma formação, acho que muito especial do seu pai e da sua mãe, e que carrega isso para a vida, né? E essa formação é de uma pessoa que respeita extremamente
a todos, uma pessoa que ama a família, que ama as pessoas, que sofre, que tem muitas dores na vida. Uma das maiores, a perda da minha esposa, recente. A mulher da minha vida, né? Foram quase 40 anos juntos. E que, mesmo assim, ele tem que encontrar forças para continuar seguindo. Luiz Adolfo, eu acho que é um homem raro no mundo de hoje. É um homem que preserva muitas coisas que se perderam no tempo, mas que me enchem de orgulho. Parabéns, Luiz Adolfo, e muito obrigado pela sua presença. Antes de você sair, a gente vai lhe passar aqui também um brinde da Vagamundo, que prestigia aqui o Rembrandtcast. Que coisa linda, é quase que a cartolinha do Homem da Meia-Noite, né? É verdade, é verdade. Lembra muito Chaplin aqui, né? É isso. Mas lembra o Homem da Meia-Noite também. É uma lembrança aí para você e uma forma de agradecer também que honra. A sua gentileza de vir aqui. Linda, e é verde, tá vendo aí? Coisa linda. Coisa boa, então. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Conversamos aqui com Luiz Adolfo, presidente do Homem da Meia-Noite, esse clube maravilhoso que a gente acompanha, que a gente vibra, que a gente se emociona, que traz muitas alegrias para o carnaval pernambucano, para os foliões. Muito obrigado mais uma vez a ele. Muito obrigado também a você. Acompanhe aqui os nossos episódios. Estão todos à sua disposição no Rembrandt TV. Deixe o seu like, faça a sua inscrição aqui no canal, tá bom? É muito importante. Deixe o seu comentário e ative o sininho também para receber as notificações sempre que tiver um episódio novo, um conteúdo novo, tá bom? Então, dia 14 agora, sábado, desfile do Homem da Meia-Noite. Vamos lá, todo mundo acompanhar e curtir e se emocionar. Valeu, até a próxima. Tchau!